Muito bem. Na semana passada, nós acabamos não tendo que usar a projeção, porque nós estávamos envolvidos num debate, né, que durou praticamente todo o período da nossa aula. Mas eu creio que, através desse debate, nós pudemos elucidar que todos nós, diante da palavra do Senhor ou de qualquer assunto, nós temos uma tendência a interpretar esses assuntos baseado pelo menos em duas coisas: nas nossas convicções sobre o assunto e também no nosso interesse na interpretação desse texto. Por quê? Porque se algum texto da palavra de Deus for interpretado de maneira que ele nos confronte em algum aspecto da nossa vida, nós fatalmente iremos resistir em relação a essa interpretação. Todas as vezes que nós, ao lermos a palavra do Senhor, nos colocamos em alguma situação onde nós teremos que transformar alguma parte do nosso ser, que importa que seja transformada, mas que essa transformação vai fazer com que a gente deixe de ser ou de fazer coisas que nós gostamos de fazer, nós temos a tendência de achar que a Bíblia não é assim, e que não é assim que funcionam as coisas, que não pode ser tão radical, que não pode ser tão taxativo em relação a esses assuntos. Isso serviu, meus irmãos, para o pano de fundo em relação ao nosso assunto no dia de hoje, que é, se nós tivermos aí a ajuda do nosso dispositivo, né, a Bíblia. Nós queremos dedicar esse momento de aula a partir desse assunto, para que a gente possa seguir o seguinte caminho. E qual será esse caminho? A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, adota como única regra de fé e prática a Bíblia, a Escritura Sagrada inspirada por Deus. E adota também como fiel interpretação da Bíblia alguns documentos históricos que são datados posteriormente à Reforma Protestante e que representam a nossa opinião, a nossa interpretação sobre os assuntos da Bíblia, que são a Confissão de Fé de Westminster e o Catecismo Maior e o Catecismo Breve de Westminster. O caminho que nós vamos seguir, meus irmãos, é um caminho delimitado por esses documentos históricos também. E o motivo pelo qual nós utilizamos esses documentos não é simplesmente por uma questão de afinidade ou por uma questão obrigatória da nossa denominação. É porque nós entendemos que esses documentos são fiéis à Bíblia. Então, nós queremos dissipar qualquer dúvida no seu coração de que você terá que aceitar alguma coisa porque é uma exigência. Mas, ao mesmo tempo, você vai ter que assumir algumas interpretações porque você decidiu fazer parte dessa igreja. Então, se você decidiu fazer parte dessa igreja, aquilo que nós entendemos ser verdadeiro à luz da palavra de Deus é o que nós ensinamos. E qualquer tipo de dúvida e debate em relação a algum ponto ensinado tem a ver exclusivamente com a palavra de Deus. Esses documentos que foram citados nos ajudarão a ter uma interpretação a respeito desses assuntos. E, pois bem, dito isso, eu só queria mostrar para vocês qual que é o caminho que nós vamos percorrer durante esse tempo onde nós estaremos expondo a Bíblia e os assuntos que nos são colocados. É assim, ó. Nós vamos começar pela Bíblia, ok? Depois, nós vamos falar sobre Deus, sobre a sua pessoa, sobre os seus atributos. E é interessante nós falarmos sobre Deus, porque entendemos que Ele é infinito, que Ele é muito maior do que nós que somos criaturas. Seria talvez uma pretensão falar que nós vamos falar sobre toda a natureza de Deus em 1 hora, pouco mais de 1 hora de aula. Isso seria para nós impossível, mas uma pequena introdução, se assim podemos dizer, nós podemos dar. Nós, depois que falarmos sobre Deus, vamos falar sobre o homem, ok? Depois que falarmos sobre o homem, nós vamos falar sobre o pecado. Depois que nós falarmos do pecado, nós vamos falar sobre a salvação. Depois, sobre a santificação. Depois, sobre os sacramentos. Depois, sobre as diferenças que nós temos em relação a algumas outras formas de religião, sobre alguns assuntos como casamento, dia do Senhor e assim por diante. Depois disso, nós vamos falar sobre a história da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e sobre a sua constituição. Essas duas últimas partes aqui, a história e a constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, são adendos que nós achamos interessante colocar no curso por nós sermos presbiterianos. Essa forma de abordagem é uma forma que está em conformidade com esses documentos históricos que eu falei, com a Confissão de Fé de Westminster e com o Catecismo Maior e o Catecismo Breve de Westminster. E esse caminho lógico vai ficar lógico quando você começar a perceber que
Esse caminho é um caminho que vai te ajudar a entender por que a Bíblia se desenvolve do jeito que ela se desenvolveu. Quer ver só uma coisa que é interessante? Ainda falando sobre a Bíblia, antes de nós mudarmos de ideia. Quando a gente fala sobre Jardim do Éden, Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2, se você quiser até pode abrir a sua Bíblia aí. A minha intenção agora não é fazer igual semana passada, que foi quando a gente dedicou praticamente toda a aula falando sobre um assunto de interpretação, mas quando a gente fala sobre Jardim do Éden, a pergunta que eu quero fazer para você é a seguinte: o Jardim do Éden, quando a Bíblia diz que Deus foi criando todos os dias e criou todas as coisas em 6 dias, a Bíblia estava falando do Jardim do Éden ou ela estava falando de toda a criação, lá em Gênesis capítulo 1? Vocês entenderam a pergunta? Então, caso alguém não tenha entendido, eu vou repetir. Quando você lê lá em Gênesis capítulo 1, por exemplo, e haja luz, e houve tarde e manhã, e Deus fez o firmamento, e Deus fez a porção seca, a Bíblia estava falando do Jardim do Éden, ou ela estava falando de todas as coisas que foram criadas? Hein? Todas as coisas, né? Então, a gente vai ler o capítulo 2 agora. Rapidinho aí. Vamos abrir rapidinho no capítulo 2. Versículos 4 e 5, a princípio. Alguém poderia ler para nós, por gentileza? Gênesis capítulo 2, versículos 4 e 5. Veja, em Gênesis capítulo 1, nós temos um apanhado geral dos 6 dias. E o homem foi criado em qual dos dias? 1, 2, 3, 4, 5. No 6º dia. Ok. Você acabou de ler que Deus criou o homem no 6º dia. Mas o que diz o versículo 5 do capítulo 2 que nós acabamos de ler? Não havia homem para lavrar o solo. Ai, ai. E agora? Será que Moisés, que é o autor inspirado por Deus, se enganou? Mais alguma explicação que nós podemos achar? Você vai ver que essas aulas serão cheias de provocações, viu, gente? Eu gosto de fazer isso para que a gente não... é humilhação. Não é humilhação, mas é só para que você entenda que a nossa fé é questionada por pessoas que acham alguma coisa de diferente em relação à nossa fé para poder nos incomodar com ela. Você vai ver que uma das coisas que aqueles que se professam ateus mais têm feito ultimamente é ler a Bíblia. Porque assim eles podem nos pegar. Assim eles podem falar: escuta, você acabou de falar que Deus criou tudo e tal, e de repente a Bíblia continua falando que não tinha homem. Então Deus criou ou não criou? Então é esse tipo de coisa que é interessante. Mas ao mesmo tempo não é só por uma questão de ateu, mas é por uma questão de você entender o que Deus fez. Entende? E o que Deus fez aqui? Você vai perceber que o Jardim do Éden é consequente à formação do homem. Veja o que diz o versículo 7 e o versículo 8. Alguém podia ler, por favor? Versículo 7 e versículo 8, aqui de Gênesis 2 mesmo. Veja, o Jardim do Éden, na verdade, não corresponde a toda a criação, como vocês falaram. Mas ele corresponde à parte da criação onde Deus colocou o homem na sua origem.
Quando o homem foi criado por Deus, ele foi criado para habitar aonde? No jardim do Éden. E você pode reparar que depois da queda, depois que o homem caiu em pecado, o que Deus fez com o jardim do Éden? Capítulo 3, versículos 23 e 24. Outra pessoa, uma terceira pessoa, leia para nós, por favor. Veja, o que Deus fez então, de acordo com esses versículos, com o jardim do Éden, depois que o homem caiu? Primeiro, Deus tirou o homem de lá e fez com que ele habitasse no restante da criação. E o que ele fez com o jardim? Tipo assim, onde fica o jardim do Éden hoje? A gente sabe? Se você pegar aqui a localização dos 4 rios que circundavam o jardim, que estão aí em Gênesis capítulo 2, de 10 até 14, você vai perceber que a localização aproximada, tá? Não vai sair aqui falando que o pastor falou que era ali, porque não disse isso, mas aproximadamente, se você for pegar a formação desse mapa aqui, com a formação atual, você vai perceber que o jardim do Éden se localizava próximo ao lugar onde hoje nós chamamos de Iraque, ok? Essa região. Por quê? Por causa dos rios, Pison, Avilá, Gion e Tigre e Eufrates, beleza? Quando você colocar isso em consideração, o que você vai perceber? Você vai perceber que o jardim do Éden era um lugar diferente da criação. Era um lugar especial onde Deus ensinou ao homem algumas coisas. E quando o homem caiu, esse jardim também passou a não integrar mais a criação. E aí quando você vai olhar lá em Apocalipse 22, você vai perceber que a cidade celestial vai aparecer de que jeito aqui nessa terra? O versículo 3 vai dizer que ela vai descer dos céus, como noiva ataviada, adornada para o seu casamento. E no centro dessa cidade existe uma coisa chamada Árvore da Vida, que também estava lá no Jardim do Éden. O que a gente aprende com isso? A gente aprende com isso, meus irmãos, que essa terra seria habitada e seria cultivada e seria vivenciada de uma forma totalmente diferente, não fosse a queda. Se nós estivéssemos vivendo numa posição de perfeição diante de Deus, se o pecado não existisse, nós ainda estaríamos vivendo num mundo onde não só o pecado não existia, mas todo o povoamento da terra seria feito de uma forma diferente. Uma das coisas que a gente aprende com a criação e com a queda é que o homem passou então a trabalhar com os elementos criados de uma forma pecaminosa. Por exemplo, para que o homem possa construir uma cidade, uma localidade para ele morar, o que ele tem que fazer com o meio ambiente? Tem que destruir. Então é bem provável que esse lugar onde nós nos encontramos, e eu não digo só a igreja, eu digo assim, a cidade onde nós estamos, fosse um lugar rico em vegetação, rico em arborização, rico em natureza, que deu lugar às coisas que hoje existem. Se o homem tivesse ainda o seu estado de perfeição diante de Deus, seria assim? Não seria. Mas ao mesmo tempo, a gente pode dizer que o desenvolvimento tecnológico é uma consequência do pecado? Não também. Porque você vai ver que em Gênesis nós temos um jardim. E em Apocalipse, o que desce do céu é uma cidade. É Deus respeitando a forma de... Não respeitando não, mas Deus concedendo ao homem o privilégio de evoluir. Então a gente precisa... Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, quando a gente está olhando para a Bíblia, a gente está olhando, como a gente mesmo diz, para a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, para a única coisa que explica o porquê das coisas serem como são. Quando você não conseguir explicar alguma coisa com base na Bíblia, isso se deve a quê? Isso se deve, meus irmãos, à falta de intimidade que nós temos com essa palavra. Se você um dia dizer que existe qualquer coisa neste mundo que a Bíblia não pode resolver, ou que a Bíblia não tem nenhuma ideia a contribuir, nós estaremos então
relegando a nossa vida em relação à Bíblia a um momento da nossa semana. Nós estaremos dizendo que a Bíblia serve para o domingo quando a gente vai para a igreja, mas em outros momentos ela não serve para nada. Então, por que a gente está começando o nosso estudo pela Bíblia? É por essa razão aqui que vai aparecer. Eu faço uma pergunta. Por que em vez da gente começar a nossa abordagem com Deus, nós estamos começando com a Bíblia? Por que falar da Bíblia primeiro e não de Deus primeiro? Já que Deus é aquele que nunca teve começo e jamais terá fim. Que existia antes mesmo da Bíblia, por assim dizer. Por que a gente não está começando por Deus, mas está começando pela Bíblia? Oi? É verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. Que mais? Ou é só isso? Hã? Eu não poderia chegar e começar o nosso curso falando sobre Deus, para depois falar sobre a Bíblia? Tem uma música bem famosa hoje, que ficou famosa, né, nas redes sociais, no YouTube e tal, cujo título e cujo refrão é Ninguém Explica Deus. Vocês já ouviram falar disso? Alguém já? Tem gente aí que deve ter cantado essa música já, e etc e tal. Mas basicamente, se eu disser para você que ninguém explica Deus, o que eu também estarei dizendo? Vamos pensar um pouquinho? Se eu disser que ninguém explica Deus, o que eu também estou dizendo? Que eu não conheço, mas mais importante ainda, vou puxar um pouquinho mais seu raciocínio. Deus não pode ser conhecido plenamente. Se alguém um dia falar, Deus é assim, essa pessoa vai estar mentindo, porque ninguém explica Deus. Oi? Aí é que está. Moisés, quando ele pediu para que o Senhor mostrasse a sua face, a sua glória para ele, Deus não fez isso. Deus, diz o texto, né? O tapou com a mão e passou. E aí Moisés viu aquele espetáculo. E Deus deu uma resposta muito simples para Moisés. Homem nenhum vê a minha face e vive. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que nos impede de conhecer a Deus, meus irmãos, é o pecado. Mas falando ainda sobre conhecer a Deus, tem como a gente conhecer a Deus por um outro meio a não ser pela Bíblia? Esse é o ponto. Se você ouvir qualquer pessoa por aí falando que descobriu alguma coisa sobre Deus que não pode ser provada pela Bíblia, é falso. E isso é verdade por causa da seguinte razão. Considere essa palavra aí. O que está escrito? Biologia. Quem que gosta de biologia? Está vendo? As pessoas que gostam têm até vergonha de falar, porque é insuportável. Eu odiava essa matéria no ensino médio, na escola e tudo mais. Mas enfim, considere a palavra biologia, certo? Pega essa palavra aí. Se a gente fosse perguntar o que é biologia, a gente teria que dividi-la em duas partes. Primeiro, bio e logia, palavras gregas, certo? Bio significa vida. Logia vem de logos, né, que significa estudo, tratado, palavra, coisa a dizer sobre. Portanto, a biologia é o estudo da vida, correto? Como que eu faço se eu quero estudar a vida? Qualquer que seja a espécie de vida. Eu posso me valer do microscópio, eu posso me valer de algum instrumento que me ajude a examinar. Se eu quero conhecer, por exemplo, as partes constituintes do braço, eu tenho um monte de ferramentas que eu poderia usar para que eu possa entender melhor o meu braço. Agora, eu posso utilizar esse tipo de ferramenta para falar sobre Deus? Eu posso pegar Deus, colocar no microscópio e falar assim, entendi. É assim que a gente estuda Deus, meus irmãos? É? Não. Por que não? Por que não? Porque Ele é o Criador, não é verdade? Ele é maior,
Ele é supremo. Então, se Ele é tão maior do que nós, Ele teve que se conformar à nossa linguagem de alguma forma para que Ele se desse a conhecer por nós. E nós começamos, portanto, o nosso estudo pela Bíblia porque nós cremos nisso. A Bíblia é a forma que Deus preparou para que nós pudéssemos conhecê-lo. Então, se você um dia escutar alguém falando, Deus falou para mim, esqueça. Não falou. Ah, mas como é que o senhor sabe, pastor? Simples, porque é isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. Se nós não pudéssemos conhecer a Deus por uma outra forma além da Bíblia, nós não poderíamos conhecê-lo de forma alguma, porque é assim que Deus escolheu se revelar para nós. Tá ok? Tudo que nós podemos conhecer de Deus, meus irmãos, é revelado, não é descoberto. Algumas pessoas gostam de tratar a vida com Deus como algo excessivamente místico, experiencial e sintomático. Não é assim que as coisas funcionam. Se eu conheço a Deus, é porque Ele se deu a conhecer mediante a sua palavra. Se eu quero conhecer a Deus, para onde eu tenho que ir? Todo mundo entendeu isso? Para a Bíblia? Então, vamos parar e pensar um pouquinho. Quando uma pessoa chega para mim e chega para você falando que Deus falou com ela, como que nós vamos entender isso a partir de agora? Mostra para mim. Como é que Deus falou com você? Não, Deus falou comigo uma vez, eu estava dormindo e aí eu sonhei que no dia seguinte eu ia almoçar lasanha. Aí eu falei para minha mãe, mãe, hoje nós vamos almoçar lasanha porque Deus falou comigo em sonhos de que nós vamos comer lasanha hoje. Aí a mãe acorda e fala assim, engraçado, eu sonhei com frango assado. E aí, Deus falou com quem então? Você pode, na pior das hipóteses, juntar as duas coisas e fazer um bom almoço, né? Deus falou com todo mundo do mesmo jeito, aê, tal. Só que esse tipo de critério, meus irmãos, não é um critério objetivo. E é exatamente por isso, diz a nossa confissão de fé, que a palavra de Deus é escrita. Porque a escrita não pode ser adulterada. Se você escreveu, então está escrito. Não tem como a pessoa mudar isso. E é exatamente por isso, meus irmãos, que a palavra de Deus é escrita. Porque senão, nós não teríamos critério objetivo para comparar e para avaliar as coisas que as pessoas dizem sobre Deus. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque nós vivemos um tempo onde se a gente afirmar que nós temos a verdade absoluta para todas as coisas e para todos os assuntos, nós vamos ser tratados e taxados como radicais, nós vamos ser taxados como donos da verdade, como hipócritas, como qualquer coisa nesse sentido. E isso é uma coisa perigosa. Oi? Pois é, só que é esse o problema, meus irmãos. Quando a palavra de Deus fala, e ela fala mediante o que está escrito aqui, como que eu vou saber se é verdade? Como é que eu vou saber se o que estão dizendo para mim com respeito à Bíblia é verdadeiro? E aí você vai perceber que quando a Bíblia trata de ensino, ela joga sobre quem a responsabilidade de identificar o ensino falso? Sobre a igreja, sobre quem ouve. Você precisa saber se o que você está ouvindo é verdadeiro ou falso. E aí você vai eliminar alguns argumentos que a gente geralmente usa nessa parte. Duas pessoas conversando sobre o sermão, uma delas fala assim, você concorda com isso que o pastor falou? A outra fala, bom, ele é pastor, né? Ele deve saber o que ele está falando. Irmão, a gente não pode usar esse argumento. Eu preciso ter certeza de que aquilo que eu ouço é verdadeiro. Porque se não for, o que eu faço? O que eu faço? Eu me mando. A nossa confissão de fé diz o seguinte no seu primeiro capítulo. A única coisa que justifica você sair de uma igreja é se você entendeu que o ensino que é pregado ali é um ensino falso. Só isso. Porque é isso que caracteriza a igreja e o Filho de Deus. Se é falso, então você não tem nada a ver com isso. No dia que a sua igreja deixar de ser bíblica e falsa, aí você pode sair. Do contrário, você continua aí. E a gente vai desenvolver isso um pouquinho mais. Vamos lá? Tem como a gente colocar Deus, portanto, no microscópio? Não tem. Então a gente precisa do seguinte, de uma revelação. Deus precisa falar mediante uma revelação
de si mesmo. E é bom explicar que essa palavra revelação aqui, meus irmãos, não tem nada a ver com as revelações do sonho, as revelações da mente, não tem nada a ver com isso, não. A revelação, o contexto de revelação que está sendo dito aí, é um contexto que tem a ver com uma palavra de Deus autoritativa. É quando Deus fala e mediante essa fala dele, nós entendemos que nós estamos seguindo uma ordem. É isso que a palavra de Deus é. E por que ele precisa fazer isso? Diz aqui, ó, Deus só pode ser conhecido por meio de uma revelação de seu próprio ser, pois ele é muito maior do que a sua criação. Vou dar mais um exemplo para você. Foi citado aqui a ideia de Moisés, né? Moisés pediu para ver a glória de Deus, e aí Deus o escondeu no monte, passou, colocou a mão nele, e depois que ele passou, ele tirou a mão. Aí eu te pergunto, o que a palavra de Deus diz que Deus é? Ela diz, Deus é Espírito. Espírito tem mão? E aí, agora me explica. Como é que um espírito pode ter tapado com a mão? Aí você pode ter uma tendência liberal e dizer assim, ó, quando a Bíblia diz que Deus é espírito, não é bem isso que ela está falando. Não é que é um espírito. Ué, mas então o que é? Quando a gente fala, por exemplo, que nós estamos sendo guardados pelas mãos de Deus, Deus tem mão? Haha. Estou questionando mesmo, esse é o meu papel. Você está aí falando para as pessoas que elas têm que entregar a vida delas na mão de Deus. E Deus tem mão, por acaso? Aí você pode falar assim, não, deve ter, né? Nunca vi, nunca sei. Não, pera. A palavra de Deus diz que Deus é espírito. Então como é que um espírito pode ter mão, pode ter braço, pode ter cabeça, pode ter pé? Hã? Poder, não é verdade? Como é que a gente pode explicar isso? Então, vamos parar o nosso estudo de novo e questionar. Vamos explicar isso? Uma manifestação visível de Cristo, né? Mais alguma outra resposta que nós podemos dar a essa pergunta? Hã? E aí? Um corpo diferente do nosso. Mas que é corpo. É difícil, na verdade. Eu tô provocando você só porque a gente fala coisas que às vezes, se a gente fosse parar para pensar, não tem base, né? Então eu estou questionando você. Como que é? Como que funciona isso tudo? Mais alguma resposta aí? É que o texto diz que Deus colocou a mão. O texto disse que Deus ia colocar a mão. Foi Deus que disse isso. Eu vou pôr a mão. Só que será que Deus está enganando a gente? Né? Porque ele sabe que ele não tem, mas ele diz que vai pôr só para confundir a nossa cabeça. Como que a gente sai dessa, meus irmãos? Alguém tem uma resposta aí bem... Sim. Então só para a gente não esticar um pouco mais essa discussão, qual é a resposta que nós damos, meus irmãos, a esse assunto de revelação? Revelação, de acordo com esse contexto, é uma adaptação de Deus à nossa forma de entender. É isso que eu quero dizer com revelação. Porque se Deus, por exemplo, tivesse se manifestado visivelmente na forma de qualquer coisa que não fosse um homem, ia ficar difícil da gente poder compreender a Deus. Se Cristo não tivesse vindo e assumido forma humana,
então absolutamente seria complicado a gente entender o restante da sua vida. Porque se, por exemplo, o homem é um ser criado assim como qualquer outro animal. Se Deus tivesse mandado Jesus na forma de um tubarão, não ia adiantar. A obra dele não ia ser feita. Por que Deus encarnou-se em Cristo Jesus na forma de homem? Porque o homem é a única coisa da criação que é feita segundo a imagem e semelhança de Deus. Então, revelação, meus irmãos, são esses termos que Deus usa para a gente entender, para a gente se sentir e para a gente compreender aquilo que Ele quer dizer. Então, quando a Bíblia diz as mãos de Deus, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu estou sendo amparado, quer dizer que eu estou sendo ajudado, quer dizer que eu estou sendo protegido. Quando a Bíblia fala que nós nos escondemos debaixo das asas do Altíssimo e aquela coisa toda, o que a Bíblia quer dizer com isso? Ela quer dizer que nós estamos sendo protegidos. É adaptação. Para nós, mão serve para quê? Serve para atacar, serve para defender. Então a Bíblia fala, por exemplo, no braço forte de Deus. O que isso quer dizer? Que Deus é forte. O que nós temos que entender mediante essas coisas, então, é que revelação, meus irmãos, é uma forma de Deus comunicar a sua grandeza de uma forma que a gente entenda. É Deus se adaptando à nossa linguagem. Quando Cristo Jesus nasceu como bebê, não pense que Jesus, em vez de chorar, ele falava com Maria quando ele era criança. Viu, estou com fome, estou com sede. Jesus não era diferente. Jesus passou por todos os estágios de amadurecimento e aquela coisa toda, com uma diferença: ele não tinha pecado dentro de si. Então, a própria adaptação de Deus à nossa linguagem, meus irmãos, torna muito mais fácil para nós que Jesus existiu e morreu na cruz. É verdade. E como que a gente sabe que é verdade? Deus fez a sua obra de salvação de uma forma que a gente pudesse não só entender, não só tocar, não só ler sobre. Deus se comunicou com a gente, meus irmãos, usando palavra, usando língua. E não é língua dos anjos, língua. Você lê a Bíblia em língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, língua latina, língua grega. Deus resolveu adaptar-se à nossa linguagem. Se Deus não tivesse feito isso, nós não conseguiríamos compreendê-lo de forma alguma. Tá certo? Então, entenda o que a Bíblia é. A Bíblia é uma revelação. O que é revelação? É uma forma de comunicação adaptada à nossa linguagem, à nossa forma de entender. Isso ficou claro? Isso ficou claro? Isso explica, meus irmãos, por que a Bíblia tinha que ser escrita. Porque essa forma de adaptação à nossa linguagem tinha que ser objetiva. Se Deus tivesse se manifestado de outra forma, você vê, por exemplo, que às vezes a gente sonha com coisas muito reais. Quem aqui já sonhou que estava andando, de repente tropeçou? O seu corpo dá um negócio assim na cama. Você está andando, você está sonhando, você está caindo. É muito comum isso acontecer. A nossa mente não é um critério objetivo. Por essa simples razão. Ela armazena pensamento, ela une coisas, ela faz com que a gente imagine situações que não são reais, porque nós enchemos a nossa mente de coisas que não são reais. Quando a gente sonha muito com alguma coisa, a gente sonha no sentido assim, de idealizar alguma coisa, de querer alguma coisa, a gente sonha com isso. A gente acorda de manhã falando assim: sonhei que eu tinha conseguido, sonhei que eu estava lá já. E aí? Será que isso quer dizer que Deus falou comigo? Uma vez me perguntaram isso numa escola dominical: pastor, o senhor acredita em que Deus comunica por sonho? Aí eu respondi para essa pessoa assim: é engraçado que quando a gente pensa em sonho, a gente nunca pensa que Deus está falando com a gente em sonho para falar assim: seja mais santo, rapaz, larga esse pecado sem vergonha. Mas a gente está falando que sempre que a gente sonha com riqueza, a gente sonha com prosperidade, a gente sonha com a realização dos nossos sonhos, né? A gente liga para a namorada no dia seguinte e fala assim: sonhei que a gente estava casado, né? Deus falou para mim que a gente estava... Entendeu? É difícil a gente unir essas coisas, porque não é objetivo, porque não tem como conferir. Se o que se diz sobre Deus não tem como conferir, é falso. Porque a Bíblia, meus irmãos, é uma revelação de Deus para nós. E quem é que diz isso? É a própria Bíblia. Como é que Deus se revela? Como que a gente vai saber? A gente vai ter que olhar o que a Bíblia diz sobre isso.
Então, me deixe só terminar esse último ponto, que se você tiver alguma coisa a dizer ou a perguntar, a gente dá oportunidade, tá bom? Vamos fazer algumas leituras aqui? Leia esse texto que está aparecendo aí, 2 de Timóteo 3, 16 e 17. Alguns aqui até podem saber de cor, mas ainda assim eu gostaria que todos que estivessem com a Bíblia pudessem abrir. Vamos lá? Segunda de Timóteo 3, 16 e 17. Quem ainda não leu texto nenhum hoje, por favor, leia este. Veja, o que esse texto disse? Essa tradução que foi utilizada aí na leitura foi uma tradução um pouquinho diferente da nossa linguagem revista atualizada, né? Mas se você fosse ler na revista atualizada, que não é diferente em essência nesse caso dessa tradução, mas diz: toda a escritura é inspirada por Deus. Ou seja, onde é que nós temos, meus irmãos, Deus falando conosco? Segundo esse texto. Na Escritura, tá certo? Mais um, Hebreus 1, de 1 a 4. Aí pertinho, né? A gente está em 2 de Timóteo, é só virar umas páginas para frente. Hebreus 1, do 1 ao 4. Alguém, outra pessoa então, por gentileza, leia para a gente. Ok. Mais um texto. 2 de Pedro 1, 20 e 21. Outra pessoa, por gentileza. Ok. O que a gente aprende com esses textos? Vamos ler o que está escrito em negritão ali? Vamos lá? Deus só fala por meio do Cristo revelado na Escritura. A gente chega a essa conclusão por esses textos, por quê? Porque 2 de Timóteo diz o quê? Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Hebreus 1, de 1 a 4, fala que o Filho é o resplendor da imagem de Deus. E ele, Deus, fala por meio do Filho, porque ele é muito maior do que os anjos. Então, se alguma pessoa por aí chegar para você dizendo que ela é muito crente porque ela já viu anjos, você é muito mais porque você vê o Filho na Escritura. E o que você prefere? Ver o próprio Deus encarnado ou ver um anjo? É ver o líder da milícia celestial, o supremo ser, ou um soldadinho? Então, anjo não faz falta. O que importa é a gente conhecer o comandante, né? A gente tem que usar esse tipo de coisa, porque algumas pessoas valorizam muito isso. Um dia me perguntaram assim: pastor, o senhor já viu o anjo? Só quando eu olho no espelho, né? Não é isso, não. Mas você chega a essa... por que as pessoas perguntam esse tipo de coisa pra gente? O espelho quebra depois, viu? Só para vocês. Por isso que eu... Bom, por que as pessoas têm tanto interesse em perguntar para a gente esse tipo de coisa, se a gente já viu o anjo ou não? Porque no mundo que a gente está vivendo, a experiência só é válida se a gente tem esse tipo de contato sobrenatural. Então, tem muito presbiteriano
que adora frequentar congresso dessas igrejas mais avivadas, porque eles querem uma experiência diferente. Porque eles querem sentir coisas que não se sentem na igreja deles. Ora, se você quer ter contato só com os comunzinhos lá, eu quero ter contato com o líder. Eu quero ter contato com o capitão do exército. Eu quero conhecer a Cristo. Ele é que morreu na cruz, e não um anjo. O nome de Cristo, segundo a própria Bíblia, é muito mais elevado do que os anjos. Então, anjo não importa. O que importa é conhecer Cristo. Tá certo? O terceiro texto, que é 2 de Pedro, diz que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, tudo que está escrito aqui, uma vez que é inspirado por Deus, não é opinião pessoal, mas é a palavra do próprio Deus. Então, se eu quero usar a Bíblia para justificar uma opinião pessoal, é o caminho contrário que você tem que fazer. É a sua opinião pessoal que precisa ser moldada pela Bíblia. Porque eu falo coisas que eu acho. Agora, a Bíblia fala da parte de Deus. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Então, se, num argumento, a pessoa utilizar um texto da Bíblia que te confronta, e você falar, não, mas isso aí não tem nada a ver, você está rejeitando o argumento supremo sobre tudo. Você está rejeitando a única coisa que pode ser usada num debate sobre certo e errado. Ou seja, você está descartando o conceito de certo e errado que a Bíblia está oferecendo e procurou construir um seu, um que você inventou, mas que não é bíblico e, portanto, não é inspirado por Deus. Então, antes de você sair por aí dizendo se está certo ou se está errado, creia no seguinte: o que a Bíblia diz não é vontade humana e nem particular elucidação, ou seja, opinião pessoal de alguém, mas é palavra de Deus. Isso vale para mim, vale para você e vale para todo mundo. Ok? Juntando esses três textos, a gente chega a essa conclusão que está aí. Deus só pode falar por meio do Cristo revelado na Escritura. E por que eu quis fazer esse destaque? Porque, meus irmãos, esse é o diferencial, essa é a diferença principal da nossa teologia em relação às outras teologias que existem por aí. Porque dizer que Deus fala pela Bíblia é uma coisa que nós concordamos. Mas se a gente fosse perguntar o que é que Deus tem falado pela Bíblia, talvez as opiniões fossem diferentes. Tem gente que chega a dizer que a Bíblia os ordenou que eles fizessem coisas que ela não ordena. Um caso ficou muito famoso há um tempo atrás, eu não sei quanto tempo faz, mas passou no Fantástico uma matéria de uns 10 minutos, pequenininha, sobre um pastor, pelo menos um cara que disse que é pastor, né, que se envolveu em ato de adultério porque a Bíblia mandou. Vocês nunca viram isso? É um negócio que ficou viral no Brasil na época. Vocês lembram desse caso? Caso vocês não lembrem, é um pastor, um pedreiro que se diz pastor, segundo a reportagem, né? E esse cara se envolveu com uma mulher casada, sendo ele também casado, porque segundo ele a Bíblia pediu que ele fizesse isso. Aí o repórter falou assim, mas aonde que a Bíblia falou isso, pastor? Daí ele abriu lá, em Oséias capítulo 3. Se vocês quiserem observar o tamanho da interpretação do rapaz, Oséias capítulo 3, meus irmãos, vamos lá. É que os profetas menores são um pouquinho mais difíceis de achar no Antigo Testamento, né? Oséias capítulo 3, versículo 1. Deixa que esse eu leio, tá? Vamos lá. Oséias capítulo 3, versículo 1. Posso ler? Vamos lá. Disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Qual é a base que esse versículo dá para que você cometa um ato de adultério com uma mulher casada? Nenhuma, né? Só que aquele rapaz, quando ele leu o texto, ele esqueceu do acento do adúltera. Então ele leu assim, ó, vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera. Entendeu? Simples, né? E na reportagem, o momento ridículo foi quando o repórter falou assim, mas é isso mesmo que está escrito, pastor? Daí o pastor olhou, falou, não, é isso mesmo, pode ler aqui. Aí o repórter leu e falou, não, pastor, tem um acento aqui, ó. Tem
um tiozinho aqui. Aí o pastor ficou olhando uns 3 minutos pro texto, assim. Sabe aquele olhar como quem diz, gente do céu, o que eu fiz? É esse tipo de coisa. E eu estou dando um exemplo grotesco, tá? Nenhuma interpretação falsa, quase nenhuma interpretação falsa que tem, é baseada numa besteira dessa, né? Agora, muita gente vai basear-se de acordo com textos da Bíblia para justificar uma conduta que a própria Bíblia reprova. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Se você está dizendo que Deus fala por meio da Bíblia, é certo, mas não é tudo. A gente faz questão de incluir Cristo nesse meio. Por quê? Porque a mensagem da Bíblia, meus irmãos, é Cristo. Quer ver só? Antes da gente chegar lá, qual é a conclusão que a gente chega? A revelação de Deus é sempre objetiva. Porque está escrito. Está aqui, ó. Se você não tem como justificar na revelação escrita o que você faz, então para de fazer. É simples. Simples. Entendeu? Mais uma. O Espírito, olha só, nunca fala sem ser por meio da Escritura. E sem deixar de exaltar a Cristo. Então, quando Deus está falando, nós sabemos que Deus está falando, por quê? Porque Ele exalta Cristo. João 14, 26. Esse é o diferencial da nossa interpretação bíblica em relação às outras igrejas por aí. Para nós, para Deus falar, Cristo precisa estar presente. E é esse o nosso ponto a partir de agora. João 14, 26. Alguém podia ler, por gentileza? João 14, 26. Veja só, segundo o que o próprio Jesus está falando, qual é o papel do Consolador, o Espírito Santo? Ensinar. Ponto-chave. Como é que o Espírito Santo vai fazer isso? O que Hebreus diz? Havendo Deus falado aos pais, pelos profetas, de muitas outras maneiras, hoje Ele nos fala pelo Filho, revelado nas páginas da Escritura. Irmãos, o fato de o próprio Jesus vincular o Espírito Santo ao ensino mostra a importância que ensino existe e tem e desempenha dentro da igreja. Se uma igreja é tida como uma igreja cheia do Espírito Santo sem Bíblia, é fogo estranho na presença de Deus. O único meio pelo qual a Bíblia nos diz que Deus fala é por meio do Espírito Santo. E o Espírito Santo exalta Cristo. Então, para nós, não basta simplesmente você contar uma história da Bíblia, mas Cristo precisa estar lá. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso agora. Ou melhor, antes disso. Por que a gente diz isso? Porque veja só como as coisas têm que ser explicadas. Aqui, para nós, no momento de escola dominical, para adultos, para adolescentes, para jovens, nós estamos ensinando conceitos. Se em vez de pessoas, adolescentes, adultos, jovens estivessem aqui, e eu tivesse aqui na frente um bando de criança, que tipo de coisa a opinião comum diz que eu deveria estar fazendo? Primeira coisa, em vez de estar vestido desse jeito, eu ia estar vestido igual palhaço, né? Com alguma coisa colorida, sei porque criança gosta disso. Depois, eu não poderia estar ensinando conceitos para elas, mas o que eu tinha que ensinar? Historinha, não é verdade? Agora eu te pergunto, para quê? Para quê? Ah, pastor, não pode contar a história da Bíblia? Pode, mas você consegue interpretar as histórias da Bíblia? Eu sempre dou o exemplo da Arca de Noé aqui. Vocês estão cansados de ouvir já, mas eu vou continuar repetindo. Por que a história de Noé existe na Bíblia? Só para que a criança entenda que dentro da arca teve um casal de cada espécie de animais e mais 8 pessoas lá dentro? Porque Deus ia mandar cair a chuva? Por que quando a gente conta a história de Noé, a gente se esquece de dizer o que aconteceu com as pessoas que não entraram na arca? Eu não sei se um dia você já chegou a se deparar
com esse tipo de momento numa escola dominical. Você está lá contando, aí as ilustrações da Arca de Noé que são interessantes, né? Porque você vê Noé com o guarda-chuvinha lá em cima da arca, chovendo, e os animaizinhos e tal. Aí, e aquele monte de água, e o barco em cima da água. Por que nunca nenhuma criança levantou a mão e perguntou assim, ô tia, ou ô tio, o que aconteceu com as pessoas que não entraram na arca? Todo mundo entrou na arca? Aí o professor necessariamente tem que dizer, não. Quem entrou na arca foi Noé, a esposa dele, os seus filhos, que eram 3, e as suas esposas. No total, 8 pessoas. Ah, mas era só 8 pessoas que tinha no mundo naquela época, tio? Ou tia? Não, tinha mais gente. O que aconteceu com elas? Morreram afogadas. Sério, tio? Por quê? Por que Deus não permitiu que elas entrassem na arca? Vamos mudar de assunto? Vamos continuar a lição? Então, aí quando depois de 40 dias... Irmãos, essa história existe para nos ensinar uma coisa. E como é que Cristo está presente na Arca de Noé? A gente faz esse link sempre, né? Assim como a Arca de Noé libertou o mundo do pecado existente naquela época e as pessoas que confiavam em Deus foram preservadas, a única forma de ser preservado da ira de Deus é entrando na Arca de Noé moderna, que é a igreja. Lembrando que quem abre a porta da igreja para você não é o diácono, é o Cristo. Porque quem fechou a porta da arca depois que Noé entrou? Foi Deus. A gente não pode esquecer disso. Então, se eu não consigo interpretar a história colocando Cristo no meio, eu perdi a intercessão do Espírito Santo. E aí você e eu temos que começar a reestudar um pouco mais isso, irmãos. Por quê? Porque nós estamos criando as nossas crianças para aprender o que sobre a Bíblia? Veja, que tipo de coisas os nossos filhos, os nossos netos aprendem na escola dominical? Não sei se você já fez essa pergunta para eles, mas é muito comum os adultos saírem com o ensino bíblico e as crianças saírem com o desenho, pintadinho. Eu tenho algum problema com isso? Eu estou criticando? Não, mas eu estou só fazendo você pensar um pouco. Como que a gente comunica os princípios do Evangelho para as crianças? Porque a Bíblia é a mesma, para mim, para elas, em qualquer lugar. Como que a gente está fazendo isso, irmãos? A gente está, por acaso, mostrando para a criança, no início da caminhada dela dentro da igreja, todas as belezas, o arco-íris, de repente, quando elas começam a ficar adultas, o céu começa a escurecer, e vem as trovoadas da vida, e vem as tempestades. Sabe uma coisa que eu considero bastante prejudicial no ensino brasileiro? É que ele é todo baseado em desconstrução. Quando a gente está, pelo menos comigo foi assim, de 1ª à 5ª série, nós aprendemos que o Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Aí a gente chega na 8ª série, o professor falava assim, vocês aprenderam que o Brasil foi descoberto, né? Então é mentira. Porque não foi descoberto. Todo mundo sabia naquela época que tinha terra aqui. Porque já existia gente aqui. Inclusive, antes de Pedro Álvares Cabral, meus irmãos, João Calvino mandou expedições para cá. Vocês acreditaram no que eu disse? Então, vocês acreditaram numa mentira. Foi depois. Tá vendo? Vocês acreditaram em mim, não acreditaram? João Calvino não é muito depois, né? Mas ele nasceu depois de Pedro Álvares Cabral chegar no Brasil. Ele mandou expedições, na verdade, a história é assim. João Calvino mandou expedições suíças e francesas para cá antes de Simonton chegar aqui. Então já tinha reformado aqui. E se vocês gostam de história, vão pesquisar os incidentes da Baía de Guanabara de 1600 e alguma coisa. Primeira confissão de fé brasileira é essa. E a história é tão interessante que os colonizadores brasileiros odiavam tanto aqueles homens que eles foram condenados à morte em praça pública e eles caminhavam. E por que eles foram encomendados à morte? Porque eles tinham uma fé diferente da fé dos colonizadores. Eles eram protestantes, reformados, calvinistas, ao passo que os nossos colonizadores eram católicos. Então, eles foram condenados por ter uma fé diferente em praça pública no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Império, né? E aí, eles iam caminhando para a forca, cantando hinos de louvor. Isso irritava tanto aos verdugos que eles mandaram cortar as línguas daquele pessoal antes de enforcar. Você sabia disso? Seus livros de história não contam isso. Ou contam? Não contam, né? Como que seus livros de história contam, por exemplo, a história de Maurício de Nassau e dos holandeses que vieram para o Brasil no Nordeste? Invasores calvinistas.
Foram eles que tornaram Recife e Olinda o que eles são hoje. Tá vendo? Mas no seu livro de história, e dos nossos livros de história, eles são considerados invasores. Pois é. Então, irmãos, o que eu quero que a gente creia e desenvolva aqui na igreja é um método de ensino que exalte Cristo e que fale sobre Cristo, sem medo. Porque se a gente tratar o ensino bíblico como entretenimento, nós estaremos fazendo um desfavor na vida das pessoas. A gente estará ensinando as pessoas a brincar com coisa séria. Ou você acha que a Arca de Noé era uma historinha simples assim para entreter que Deus colocou na palavra? Só para a gente olhar e falar assim, nossa, legal, hein? Daria um filme bom isso aqui. Será que é para isso, meus irmãos? Não é para isso. Os ensinos todos têm a ver com isso. Ensinar as crianças, ensinar os adultos, ensinar todo mundo, é ensinar sobre a seriedade sobre essas coisas. É por isso que eu fiz questão de destacar aqui. Não é que Deus fala na Escritura. Deus fala através do Cristo revelado na Escritura. E é exatamente por aqui que a gente vai caminhar. Se Cristo não for exaltado no ensino, não é um ensino bíblico. E aí você vai perceber que esse é o grande mal do nosso povo. A gente passa meia hora, 40 minutos, 50 minutos ouvindo uma exposição bíblica que fala de mim mesmo, das minhas vitórias, dos meus sucessos e não fala de Cristo. Porque se falasse de Cristo, teria que falar da morte de Cristo, dos pecados, da necessidade de arrependimento. Cadê isso? Não tem. Não vou dizer que não tem, né? Porque aqui a gente está se esforçando para ter. Mas é isso que você vai ver ao redor? É isso que você vai ver por aí? Se um dia você resolver ir para um outro lugar e visitar uma outra igreja? Irmãos, é brincar com coisa séria. A gente não quer isso aqui. Então, só para a gente andar um pouquinho mais. Hoje, a nossa abordagem à Bíblia é mais geral. Semana que vem ela vai ficar mais específica, tá? Eu vou dedicar 2 aulas para cada um daqueles temas que vocês viram lá, se Deus assim nos permitir, pelo menos. Então, vamos lá. A Bíblia, em alguns dados. Quantos livros ela tem? 66, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Quantos autores ela tem? Cerca de 40. Autores humanos, inspirados por Deus, tá? Quanto tempo demorou para ela ser escrita? Cerca de 4.000 anos. Esse foi o tempo total de todos os acontecimentos, de toda a história que a Bíblia conta pra gente. Ela foi escrita originalmente em relação ao Antigo Testamento, em hebraico e aramaico, e em grego no Novo Testamento. Tá certo? E a numeração de capítulos foi uma coisa que apareceu na Bíblia só no século XIII, tá? E a de versículos no século XVI. A Bíblia toda é um manuscrito, é um documento escrito, do jeito que a gente escreve trabalho, carta e tudo mais. Isso começou a mudar no século XIII para que a gente pudesse ter facilidade de localizar os textos. A gente diz, João 3,16, as pessoas respondem, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O que é inspirado por Deus? Deus amou o mundo de tal maneira, não é João 3,16, tá? Os capítulos e versículos da Bíblia, meus irmãos, estão aqui para nos ajudar a localizar os textos. Eles não vieram junto com a Bíblia. Eles não vieram junto, inspirado por Deus lá, quando o escritor estava escrevendo, ele não colocou o número 1, número 2, número 3, não. Isso é uma coisa que veio depois. E não é só a Bíblia. Vários documentos históricos é feito isso aqui, para que a gente possa navegar por eles. Se a gente fala, por exemplo, Romanos 9, a gente sabe para onde vai. Mas se a gente não tivesse falado isso, ia ser mais difícil de localizar. O que importa para nós, então, meus irmãos, não é o endereço, é o texto. E eu tinha um professor no seminário, o reverendo Jorge Canelhas, talvez alguns irmãos aqui lembrem dele, que ele foi seminarista lá da Igreja Central. Ele dizia para a gente, insistentemente, endereço não é inspirado por Deus. O que é inspirado por Deus é o texto. Então, quando você for decorar um texto, decore o texto, não decore o endereço. A Bíblia diz em João 15 tanto. Entendeu? O que ela diz? Ela diz alguma coisa que a gente vai ler, que a gente vai decorar, que a gente vai saber. Não é o endereço. Sobre isso, alguma dúvida? Ok. Mais uma coisa que a gente precisa sair daqui
com isso na cabeça. Vamos ler todo mundo isso aqui? Vamos lá? Todos os livros da Bíblia têm um tema em comum: a revelação de Jesus Cristo, Gênesis 3,15, né? De acordo com o plano de Deus Pai, iluminada pelo Espírito Santo, a qual manifesta a pecaminosidade do homem, o amor e o juízo santo de Deus. João 16:8. Tudo isso aqui tem que estar presente quando você lê a Bíblia. Caso contrário, a interpretação não foi feita de forma efetiva. Isso eu afirmo porque é o que a Bíblia afirma. Se você não consegue achar Cristo, então você não entendeu. E sabe qual é o problema? Às vezes a gente fala assim: eu queria tanto que a Bíblia falasse comigo, e a gente vai abrindo assim, até a gente achar alguma coisa que, entre aspas, fale com a gente. Mas o que fala com a gente quando a gente está procurando desse jeito irresponsável? A gente está falando sobre algum texto assim de, é confiança, é milagres, é ação de Deus. Não. Todas as coisas que a Bíblia fala, meus irmãos, têm o seu centro em Jesus Cristo. E por quê? Porque é por meio de Jesus Cristo que nós temos o plano de salvação, que é o propósito para o qual a Bíblia é lida. Eu sou totalmente contra as pessoas fazerem palestras bíblicas do tipo assim: 10 passos para a liderança. Se a sua palestra sobre liderança não envolver Cristo, Espírito Santo, pecaminosidade do homem, é falsa. 10 passos bíblicos para se ter um bom casamento. Você vai falar de Cristo? Vai falar de pecado? Então não falou da Bíblia. 10 maneiras bíblicas de... que mais a gente pode colocar? 10 maneiras bíblicas para se ser uma boa pessoa. Se não tiver consciência dessas coisas aqui, não é Bíblia. Essa é a minha tese, eu vou insistir nisso até o fim com vocês. Nós vamos à Bíblia, irmãos, para esse tema, para esse objetivo. Ok? Vamos mais um pouquinho aqui. Então, por que eu quis inserir tudo isso? Porque não tem uma coisa em tudo isso que seja mais importante. Tudo que está aí é importante. A gente tem citado aqui, todas as pessoas que têm pregado aqui na igreja, têm falado muito sobre aquela frase antiga de J.K. Chesterton, onde perguntaram para ele assim: o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Ele respondeu: o que é mais importante para o pássaro, a asa da direita ou a asa da esquerda? Ou seja, corte uma das duas asas, o pássaro vai voar? Não vai. Com uma asa só não voa. Então, sem ler a Bíblia e sem orar, você não faz. Mas qual desses que é mais importante? Os dois. O que é mais importante? Ir na igreja, orar ou ler a Bíblia? Todos eles. O que é mais importante? Saber os versículos de cor ou tudo? A Bíblia convida você para esse aspecto abrangente, meus irmãos, dentro do seu escopo. Não tem alguma coisa mais importante. Tudo isso aqui é importante. Um terceiro aspecto que eu acredito já deve ter ficado claro, mas é bom a gente repetir: a leitura e a correta interpretação da Bíblia jamais podem ser feitas de maneira desonesta para contexto. Não podemos ler a Bíblia de forma seletiva, destacando aquilo que achamos mais importante. A questão aqui não é o que eu gosto. A questão aqui é o que a Bíblia diz. E se ela diz, é importante. E preciso obedecer. Às vezes me perguntaram isso uma vez. Que eu era presbiteriano, então ela perguntou assim para mim: qual que é a sua doutrina bíblica que você mais gosta? Ela achou que por eu ser presbiteriano eu diria a eleição, né, a predestinação. Não, irmãos, tudo é importante. Mas se tem uma coisa que eu gosto de falar sobre a Bíblia, é a soberania de Deus. Isso é muito legal de falar. Isso norteia tudo que a gente vê na Bíblia. Mas ao mesmo tempo, dizer que Deus é amoroso não é mais importante de dizer que Deus é juiz. E sabe como que a gente trata essas verdades em algum momento? A gente trata isso de maneira negligente. A gente fala assim: Deus é amor, mas Deus é justiça. Amor e justiça são duas coisas que se opõem. Tem como uma pessoa amorosa não ser justa? Uma coisa exclui a outra? Mas na nossa cabeça é assim, né? Deus nos ama, só que Deus nos julga também. Mas é diferente? Não é diferente. Em Romanos, quando a gente estava estudando mais de perto, isso deve ter ficado claro. Mas é só para dar um exemplo, né? Então, irmãos, por que a gente tem que ler a Bíblia?
A gente lê a Bíblia porque a gente tem que compreender que ler a Bíblia é a expressão mais clara da nossa necessidade de transformação. A Bíblia diz lá em 2 Timóteo 3,17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu leio a Bíblia porque eu quero saber o que eu preciso fazer para ser uma pessoa perfeita na presença de Deus. Esse é o seu objetivo quando você lê a Bíblia? Ah, pastor, nunca pensei nisso. Então, deixa eu te perguntar, por que a gente tem que ler a Bíblia então? Se não for por causa disso, por que é? Qual que é o objetivo? Qual que é o sentido? Qual que é o aproveitamento de ler a Bíblia se não for por esse motivo? Não tem. Simplesmente não tem. Gente, hoje eu ultrapassei meu horário, mas é rapidinho, tá? Estou terminando. O prazer de ler a Bíblia, portanto, meus irmãos, está relacionado ao prazer de obedecer a Deus. Eu leio a Bíblia porque eu quero saber o que eu tenho que fazer para obedecer a Deus. Só isso. Ah, mas eu não costumo ler, eu não gosto de ler. Eu posso dizer que por causa disso, você tem problemas com obedecer a Deus. Ah, como é que nós vamos saber o que devemos fazer se nós não nos debruçamos sobre a Bíblia? Então, se eu preciso ler mais a Bíblia, meus irmãos, se deve a esse ponto aqui. Eu preciso aprender a obedecer a Deus. Preciso gostar de aprender. E aí, vem uma coisa que eu gosto muito e com isso a gente vai encerrar. Não tem receita, nenhuma receita, para você gostar de ler mais a Bíblia. Nenhuma. A não ser o que está em vermelhinho ali. Deixar de pensar e planejar a própria vida. Se eu leio a Bíblia com outro pressuposto, com outro sentido, vai acabar a graça. Um dia perguntaram, por exemplo, para um grande homem do passado, sobre o qual eu tenho aprendido bastante, pastor John Newton, qual era o método que ele recomendava para ler a Bíblia. Sabe o que ele respondeu? Abra sua Bíblia em Gênesis e termine em Apocalipse. A gente às vezes fala disso, né? Viu? Por que livro eu tenho que começar a ler a Bíblia? A gente fala, comece por 1 de João, comece pelo Evangelho de João, comece de Gênesis. Dá uma dica para você, comece de Gênesis, e vai lendo, e vai absorvendo, e vai entendendo que se não fosse o antigo, não existiria o novo. Vocês viram que quando eu falei de Cristo, eu coloquei uma referência ali, Gênesis 3,15. Não fosse essa referência, Cristo, o plano de Deus em relação a Cristo não estaria presente na Bíblia. Então ler a Bíblia não tem segredo, é abrir e ler. Com esse pensamento aqui. Eu aprendo com a Bíblia a poder entregar a minha vida diante de Deus e meditar nele. Deixa eu ter certeza se tem mais coisas. Não tem. Então já terminei. Nosso texto, irmãos, aqui para a gente ler no final, é 2 de Timóteo 3.